Quem puder, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 ao 10, amém? João, capítulo 2, verso 1 ao 10. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. João, capítulo 2, verso 1 ao 10. Como eu disse a vocês, estamos numa nova série de mensagens aqui que eu estou trazendo para vocês, onde João, o apóstolo, descreve Jesus de várias maneiras. E a primeira maneira que nós aprendemos aqui foi no capítulo 1, Jesus Cristo, o Filho de Deus revelado. E agora no capítulo 2, Jesus Cristo, o Filho do Homem. Amém? João capítulo 2, verso 1 ao 10. Glória a Deus. Irmão Paulinho achou lá? Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim. Todo mundo achou, irmão Nayara? Achou mesmo? No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. A sua mãe disse aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles assim fizeram. Logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor para que fale conosco também na Tua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, abra, Senhor Deus, nossos ouvidos, o nosso coração e o nosso espírito para receber do Senhor a palavra santa, viva e eficaz, e que venha transbordar em nós, ó Pai, a Tua glória e o Teu poder, uma palavra que liberta, salva, cura e restaura, porque a Tua palavra é a verdade, e a Tua palavra nos conduz à vida eterna. Em nome de Jesus, fale conosco, Pai. Amém. Pode se assentar. Louvado seja o nome do nosso Deus. João, diferente dos outros apóstolos e dos outros evangelhos, Lucas e Marcos, ele resolve no capítulo 2 da sua carta para a igreja na qual ele estava escrevendo, falar sobre o primeiro sinal de Jesus. Jesus então, ele vai para Caná da Galileia, na qual ele foi convidado com a sua mãe e com seus discípulos para participarem daquele casamento. Jesus então, João, ele revela a identidade de Jesus agora no capítulo 2 como Filho do Homem, uma pessoa, um Deus que encarnou, se fez carne, e ele se compadece e compactua com os nossos afazeres cotidianos, com as festividades que nós fazemos. Jesus, ele poderia ser um Deus que não se misturasse com os casamentos, por exemplo, naquela época, que não se misturasse com outras festividades naquela época. Mas Jesus, ele se mostrou o homem, se mostrou o ser humano, para poder se compadecer de você, se compadecer de mim, e poder conhecer-nos melhor, ainda mais do que ele já conhecia-nos pela sua onisciência, porque ele é Deus. Vindo como homem, ele nos mostrou que ele veio cumprir as promessas que pelos profetas foi anunciado, que pelos salmistas foi anunciado, e veio inaugurar o reino do Pai nesta terra. Então entendemos que João, ao tratar o sinal de Jesus, apresentando Jesus ali em Caná da Galileia, ele nos mostra Jesus
se misturando com os seres humanos, se participando daquilo que os seres humanos participam, para mostrar a glória de Deus Pai através dele. E assim também somos nós, que ao participarmos de certos eventos, não mundanos, mas eventos ali na qual somos convidados, ali nós temos que transparecer a glória de Cristo para as pessoas. Em Daniel capítulo 7, verso 13 ao 14, abre por favor, depois voltamos aqui. Daniel 7, 13 a 14, Daniel vem falar do Filho do Homem. Daniel 7, do verso 13 ao 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, diz Daniel, e vi que vinha nas nuvens do céu um como Filho do Homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias. O ancião de dias é Deus Pai, amém? Ele se vai até Deus Pai e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio a quem? A Jesus, o Filho do Homem, o Filho de Deus. Foi-lhe dado domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. Aqui está no termo presente. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino o único, que não será destruído. Então Daniel, ele vem usado na sua visão por Deus, revelar que viria um, semelhante ao Filho do Homem, um como o Filho do Homem, que viria estabelecer o seu reino nesta terra, na qual o povo de Israel acredita que virá Cristo ainda. Alguns ali ainda não acreditam que Jesus não veio. Só que nós acreditamos que ele veio, ressuscitou, morreu, ressuscitou, está agora à direita do Pai, e breve voltará para nos buscar. Mas o povo de Israel, na grande parte, ainda pensa na volta de Cristo, onde Jesus virá para reinar nesta terra. Futuramente, quando a igreja for arrebatada, lá na frente, após 7 anos ali da grande tribulação, nós iremos descer ataviados na Nova Jerusalém, junto com Cristo, o Rei dos Reis, na qual ele reinará aqui 1000 anos. Então ele vai reinar nessa terra, como Daniel previu lá atrás, através do Espírito Santo, mostrando um rei, um filho do homem, vindo nas nuvens, na qual se direcionou ao ancião de dias, que é o Pai, e todo domínio, todas as nações estavam se prostrando perante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vamos lá. Nessa passagem, João ele vai revelar primeiro que o Filho do Homem vem revelar a glória de Deus Pai no ordinário, em uma situação cotidiana comum. João então ele relata este milagre não acidentalmente, porque se a gente olhar no Antigo Testamento, nos livros anteriores do Novo Testamento, você vê que Jesus Cristo é anunciado como um noivo messiânico, um noivo que vai se casar com a sua igreja, lavada e remida pelo seu sangue. Então Jesus é apresentado como noivo. Lá em Isaías 54, 5, Jeremias 31, 32, Oséias 2, 19 a 20, nós vemos uma relação de noivo com noiva, de Deus com Israel. Deus o noivo, Israel a noiva. Tanto que lá em Oséias você pode ver aquela história onde Deus manda Oséias se casar com uma mulher da vida, para representar a traição de Israel, noiva, com Cristo, com Deus, noivo. Mas mesmo a igreja, ou mesmo Israel, falhando na fidelidade com o noivo permanece fiel com a noiva. Isso é maravilhoso, mas não quer dizer que você pode viver de qualquer maneira, porque a noiva do Senhor tem que se preparar. Quem se casou aqui sabe, as mulheres principalmente, se arruma toda para estar lá na frente do altar, se embeleza toda, como nunca antes se embelezou, para estar se apresentando para o seu noivo, o seu marido, futuro marido. Assim também a igreja do Senhor vai se preparar, se adornar com o quê? Com os materiais? Claro que não. Vai se adornar em santidade, para encontrar com um noivo que é santo. Então, quando João traz os primeiros sinais de Jesus em um casamento, ele fala o seguinte: olha, lembrem das profecias lá atrás que falava de um filho do homem que viria casar com a noiva, a igreja, Cristo. Então, ele virá para casar com a sua noiva. Ele virá para estabelecer o seu reino com a sua noiva, que somos nós,
que são aqueles que o aceitaram no seu coração e aceitaram Ele como seu Salvador. Jesus então não vem apenas para resolver nossas emergências. A gente vê na passagem que o vinho tinha acabado. Ali o povo já estava praticamente já meio da vida, mas o vinho tinha acabado, eles queriam beber mais. Só que aí, o que Jesus faz? Ele faz o extraordinário numa situação comum. Ele mostra, João mostra através de Cristo, que Jesus não veio somente resolver emergências, como foi aquele caso do vinho, da água em vinho, mas ele vem transformar toda a nossa existência humana. Ele vem trazer a sua presença em Caná, apontando para o quê? Para as bodas do Cordeiro lá no céu. Vocês sabem que lá em Apocalipse, João descreve as bodas do Cordeiro. Imagina, irmão Paulinho, aquela mesão lá para a gente comer comida maravilhosa que nunca comemos aqui. Ô, rapaz! Vamos encontrar com Davi, vamos encontrar com Salomão, todo mundo lá, vai estar lá comendo, todo mundo festejando. Ô, glória, hein? Você está perto, irmão Paulinho? Ô, Paulinho, tá gostoso, não, Paulinho? A comida que papai do céu fez, olha que maravilha, que os anjos fizeram. Então, essa bodas do Cordeiro é após o casamento da noiva com o noivo. Então, olha só, todo casamento, se você reparar terreno, após o casamento tem o quê? Tem uma festividade. Lá no céu não vai ficar diferente, porque João fala, assim que Jesus vier encontrar com a noiva igreja, ao ir para onde ele estiver na glória, lá terá um mesão preparado para a festa nossa. A festa da noiva do Senhor com o seu noivo, aonde iremos celebrar a vitória que nós conquistamos nele, em Cristo Jesus. Então, quando João cita a passagem do casamento, ele cita profeticamente as bodas do Cordeiro. Olha, através deste Filho do Homem, Cristo, é que você, igreja, nós iremos encontrar com Ele, e lá na glória, iremos também ter uma festividade, um casamento celestial, um casamento já prometido na eternidade por Deus Pai, pelo seu Filho, com a sua noiva, igreja. Estou entendendo a mensagem? Amém? Amém. Olha só, o filho do homem dignifica a vida comum ao participar dela. Toda vez que a gente faz uma festividade dentro de casa, você sempre tem que se lembrar, o honrado não é quem está fazendo aniversário, o honrado não é quem está sendo festejado, o honrado é Cristo. Sempre apresente Cristo primeiro na sua festividade, na sua casa. Ali naquele momento em bodas de Caná da Galileia, naquele casamento ali Cristo estava representando a glória do Pai naquele lugar. Quando viram o sinal de Jesus naquele lugar, foi adorado o Deus Pai através de Cristo. Então toda festividade humana, por mais simples que seja, aniversário ou chá de bebê, o foco é Cristo. Ele tem que ser o foco, porque ao você representá-lo naquela festa, você estará representando a glória de Deus Pai na sua família e naquele lugar. Vi também, Apocalipse 21:2, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada, ou seja, noiva santa para o seu esposo. Cristo, nosso Senhor, João mostra nessa passagem que Ele não está distante da nossa vida cotidiana. Antigamente, o Deus Pai, Ele fica, se a gente olhar pela ótica humana, Ele ficava distante dos afazeres dos seres humanos. Mas aí quando veio Cristo encarnado, Ele se fez carne, Ele ficou mais próximo dos nossos afazeres. Porque se a mãe dele limpava a casa, ele estava lá perto da mãezinha dele quando era criança. O próprio Deus se fez participante do nosso dia a dia, para poder te conhecer, para poder relacionar melhor com você e você com Ele. E isso o torna maravilhoso, isso o torna Emmanuel, Deus conosco. Deus, então, Jesus está sempre presente conosco, seja você lavando vasilha, seja você trabalhando no seu trabalho, seja você dirigindo o carro, seja você consertando alguma coisa, ou qualquer coisa cotidiana da sua vida. Jesus, Emmanuel, tem que se fazer presente. Ele ama participar de tudo que você faz. Convida Ele, Jesus, vamos sentar aqui, vamos tomar café. Jesus, vamos construir esse barquinho aqui. Chama Jesus. Ele quer participar de tudo que você faz. As nossas vidas comuns são um palco onde a glória de Cristo se manifesta. Jesus está preparando-nos como noiva para o encontro final com Ele. E quem que está nos preparando? O Espírito Santo de Deus. Se a gente não tivesse o Espírito Santo na nossa vida, a gente não se adornava em santidade.
A gente parava no meio do caminho, deixava as vestes de noivo no canto e não iria querer saber do noivo. Mas, através do Espírito Santo, você e eu, todos os dias somos cobrados por Ele. Olha, santifique-se. Olha, leia a palavra. Olha, ore. Olha, louve ao Senhor. Consagre. É o Espírito Santo que faz e opera essa obra em mim e opera em você. Então, toda cobrança que você tem espiritual dentro de você, não vem de você. Vem do Espírito Santo para te adornar numa noiva santa, para encontrar com o noivo santo, que é Jesus Cristo. Aí, olha só. O Filho do Homem, ele veio substituir a antiga aliança. João, ele menciona as 6 talhas. João, ele é intencional ao falar de quantas talhas de pedra tinha naquele local. As talhas de pedra era significado de purificação dos judeus, aquelas talhas ali. Então João menciona essas talhas para mostrar para nós uma imperfeição nossa. Aquele casamento estava sendo ocorrido, mas o ser humano é imperfeito e houve falha durante a festividade. Quando Cristo se apresentou, houve perfeição no casamento, porque ele transbordou alegria e transbordou a solução para aquele casamento. Nós fazemos nossas coisas sozinhos, sem Deus conosco, nós falhamos. Mas quando Deus está conosco, nós conseguimos completar tudo que nós almejamos, porque nós chamamos o perfeito para a nossa imperfeição. Então, ali naquele ato de 6 talhas, João mostra a imperfeição do ser humano. João mostra também o sistema de purificação da lei mosaica. E aí Jesus transforma a água de purificação ritual daquelas talhas em vinho de celebração e alegria. Jesus mostra ali, através de João, citando essa passagem, que ele não veio reformar a lei que passou para Moisés. Ele veio cumprir e estabelecer uma nova aliança. E qual nova aliança é essa? O Novo Testamento no sangue dele. Aonde no sangue dele, todos aqueles que crerem no nome dele serão lavados, remidos e terão a salvação garantida por ele. E isso é maravilhoso. O Filho do Homem veio fazer isso. Em João capítulo 1, verso 17, diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade, por quem? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eis que vem dias, Jeremias 31, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. O dia chegou, mas Israel rejeitou. E aí todo aquele que olha para Cristo como Filho de Deus e Filho do Homem, vê nele o próprio Deus, vê nele a salvação, se cumpre a aliança nova. Aonde Paulo fala, todo aquele que aceita Jesus, as coisas velhas se passaram, nova criatura é para a honra e para a glória do Senhor. Tá, pastor, então vai lá, me explique melhor ainda, por que Filho do Homem? Daniel, como nós lemos, profetiza que o Filho do Homem receberá domínio eterno sobre todos os povos. Então, ao usar este título, Jesus declara que tem autoridade para inaugurar uma nova ordem. Ou seja, não apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. E aí quero que vocês abram comigo em Romanos, quem puder, Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5, verso 12. Jesus veio então para trazer uma nova aliança, um novo testamento, não só para os judeus, mas para toda a humanidade. Jesus é o segundo Adão que restaura o que o primeiro perdeu, e vou explicar isso. Romanos 5, verso 12 ao 19. Pelo que, como por um homem, Adão, lá no Éden, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte espiritual e física, assim também a morte passou a todos os homens, todo o ser humano, porque todos pecaram, porque Adão e Eva pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é acreditado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. De quem que ele está falando? De Jesus Cristo. Não é, porém, o dom gratuito como a ofensa, pois se pela ofensa de um só, de Adão, morreram muitos,
muito mais a graça de Deus, isto é, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pois, se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só homem. Quem é esse? Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre toda a humanidade para justificação e vida. Vamos terminar por aqui, olha só. Paulo traz à memória o primeiro Adão. Adão pecou lá atrás, ele tinha responsabilidade de não fazer isso. Só que aí ele foi induzido a pecar. Ele sentiu vontade de comer do fruto. A mulher o ofereceu, poderia ter rejeitado, mas lá no fundo ele já queria comer do fruto, igual a Eva também comeu. Então com isso ele fez o pecado entrar, ou seja, o ato de desobedecer a Deus e transgredir a lei que Deus impôs sobre ele. Adão não come, ele foi e comeu. Com isso o pecado entrou e todos nós nascemos em pecado por culpa de Adão. Coitado de Adão. Chegar no céu, vai bater nele, irmão Paulinho. Estou brincando. Então olha só, Adão, ele fez besteira. Só que aí Paulo fala, olha, por culpa de Adão, todos nós nascemos em pecado e necessitamos de algo para nos tirar o pecado. A lei veio, nos mostrou o pecado. Só que agora nós não conseguimos viver sobre a lei, não conseguimos completar a lei. Precisamos de alguém para completar essa lei, cumprir essa lei. E quem é que veio? Jesus Cristo. O nosso Senhor veio cumprir a lei para nos trazer a salvação que nós não conseguiríamos por nós mesmos. Jesus veio como segundo Adão, por isso filho do homem também. Ele veio como segundo Adão para nos trazer a redenção perdida lá atrás em Adão. Ou seja, Adão perdeu o contato com Deus Pai, mas Jesus veio e foi mediador. Nos trouxe mais uma vez o Pai para perto de nós e nós para perto de Deus Pai. Como é maravilhoso o nosso Senhor. Ele foi esse mediador. Se ele não viesse como homem, se ele não tivesse ser feito carne, se tornado carne, homem, para ser morto na cruz, nós não teríamos conseguido ter proximidade com o Pai. Por quê, pastor? Porque era necessário que houvesse um sacrifício. Jesus, ele foi ali representando um cordeiro. Porque vocês, não sei se lembram, vou lembrar vocês, no Antigo Testamento, toda pessoa que cometia pecado, se oferecia ali um cordeiro para a remissão do seu pecado. Só que ali era uma remissão temporária, porque a pessoa pecava de novo, toda hora tinha que levar um animal para poder expiar o seu pecado de novo. Aí veio Jesus, o cordeiro, simbolizando o cordeiro, veio Jesus em forma de carne, ser humano, para poder se compadecer de nós e para poder o quê? Nos dar a salvação no seu sacrifício. Se Jesus não tivesse se tornado carne, a salvação ele não teria nos garantido, porque era necessário que ele se sacrificasse e morresse por mim e por você. Se ele não tivesse passado pelo Calvário, eu e você não estaríamos aqui hoje. Todos nós teríamos sido aniquilados pelos nossos pecados. Mas aí Jesus, ele se fez carne, ele se gerou dentro de Maria. Imagina vocês são mulheres aí gerando o próprio Deus dentro de vocês, que coisa mais esplendorosa. Maria foi agraciada para poder carregar ali o Deus Filho, carregar o próprio Deus dentro do seu ventre, na qual ele mesmo gerou dentro dela, o Espírito Santo, Deus, gerou-se dentro dela sem nenhuma intervenção humana. José nem chegou a encostar em Maria. O próprio Deus ali se gerou dentro do ventre de Maria para poder se fazer carne e poder morrer por mim e por você, para que tivéssemos a salvação que Ele tanto amou por nós. Então a nossa purificação não vem de rituais religiosos, mas vem da obra de Cristo. Por exemplo, como eu falei para vocês no início aqui, eu preciso me santificar. Quando você sente essa cobrança dentro de você, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia. Não vem de você. Isso vem do Espírito Santo.
É o Espírito Santo te cobrando. Você precisa fazer mais para Deus. Você precisa estar mais perto de Deus Pai. É o Espírito Santo que faz essa obra em nós, a da purificação. Porque muitas pessoas acham que se fazer um ritual ali, se fazer algo ali, Deus vai te salvar. Não é por a sua obra que Ele vai te salvar. É pela obra dEle que Ele te salvou e me salvou. Nada que nós fizermos aqui vai intervir na salvação nossa. Estou falando em termos de obras de santidade. Mas quando o Espírito Santo te cobra, você se santifique, ore, jejue, leia a Bíblia, consagre. Isso é para você adornar a sua vida com santidade para encontrar com o noivo quando ele chegar. Lembre que você e eu somos o quê? Uma noiva de Cristo. E se somos uma noiva de Cristo, nós precisamos estar ataviados, adornados para encontrar com Ele. Nós temos que nos embelezar toda em santidade para encontrar com Jesus Cristo nos ares. Se você não buscar a santidade com Deus todos os dias, você pode acabar sendo como aquelas imprudentes. Jesus vem e você está ali sem o seu azeite. Você vai ficar e não vai subir. A santidade é um processo que o Espírito Santo faz naqueles que são salvos pelo sangue de Cristo. Nós não vivemos mais sob o peso da lei, mas sob a graça abundante de Cristo. Isso não é para você falar assim, eu vou continuar pecando então, já que não estou mais debaixo da lei. Não. Como eu falei, se você está salvo pela graça de Deus que abunda na sua vida, na minha vida, o nosso dever é demonstrar o nosso amor a Ele. E como demonstramos amor ao nosso Deus que fez tudo por nós? Ser santo como Ele é santo. Está sempre nos santificando como Ele é santo. Então Jesus transforma a nossa religiosidade vazia em um relacionamento vivo com Deus. Há muitas pessoas que congregam, mas têm o seu coração vazio para com Deus. Têm a sua mente vazia para com Jesus. Não sentem Ele, não querem saber de sentir Ele. Só querem chegar, cultuar e ir para casa. Quando nós viemos aqui, nós vivemos não é em religiosidade. Nós vivemos em santidade, união e amor uns com os outros, para termos uma relação maravilhosa com Deus Pai. Onde quando nós viemos aqui congregar, nós buscamos o quê? A presença do Deus vivo em nossa vida. Na qual o mediador Cristo nos traz através do Espírito Santo. Aí tem o terceiro ponto nessa passagem. O Filho do Homem supera todas as expectativas. João ele destaca a qualidade do vinho. O mestre Sala ele exclama: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já beberam bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então o João aqui ele quer que a gente veja o quê? Tudo que Jesus faz é superior. Tudo que Ele faz em nossa vida é em abundância. Isso porque Ele é Deus. Isso porque Ele prometeu isso a nós. Jesus ele produziu aproximadamente, olha só, Jesus produziu aproximadamente 600 litros do melhor vinho. É muita coisa, gente. 600 litros. É muito vinho para o povo ali. Jesus do céu, aquelas 6 talhas de juntas deu aproximadamente 600 litros que Jesus transformou aquela água num vinho para aquele povo que estava querendo poder ali se saciar. Então isso mostra para nós o que? Uma abundância de Jesus em seus milagres. No Antigo Testamento, o vinho abundante era sinal de uma era messiânica. Lá em Amós 9, 13 a 14 e Joel 3, 18. O Filho do Homem não apenas supre as nossas necessidades, mas Ele transborda em bênçãos a nossa vida. Porque Ele é Deus. João 10, 10. Jesus avisa: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E Ele fala dele o quê? Eu vim para que tenham vida, vida eterna, e a tenham em abundância. Então João mostra que Jesus, como Filho do Homem, Filho de Deus, Ele não veio para fazer um milagre qualquer. Todo milagre que Ele realizar na sua vida, minha vida, será um milagre em abundância. Ele não quer que você pereça. Então Ele vai transformar a sua vida em abundância. Por mais que não enxergue agora, mas já está garantido pela palavra dEle. Em Naum capítulo 1, verso 15, parte A diz: eis que sobre os montes os pés
do que anuncia boas novas, do que proclama a paz. Aqui Jesus veio se cumprir esta profecia, chegando para a humanidade, trazendo paz, trazendo boas novas, trazendo justiça para nós. João, então, ele chama os milagres de Jesus de sinais, que no grego é semeion. Eles apontam para uma realidade maior do que nós enxergamos. Este primeiro sinal de Jesus vai estabelecer um padrão. Jesus veio trazer plenitude, Jesus veio trazer alegria, e Jesus veio trazer superabundância. Jesus, através de João, nos mostra que Ele é infinitamente superior a tudo que veio antes dele. É superior a Elias, é superior a Moisés, a todos os profetas que fizeram grandes prodígios lá atrás. Jesus vai falar: olha, eu sou o que sou, eu sou Deus, e eu sou superior a todos esses que passaram por mim. É o que ele veio fazer, mostrar para nós: eu sou filho de Deus, e através de mim, vocês têm bênçãos espirituais garantidas, e abundância de vida eterna na vida de vocês. As bênçãos de Cristo sempre excedem nossas expectativas. Vocês podem ver na passagem que lemos, que ele guardou, o mestre Sala falou, ele guardou o melhor vinho. Se trazemos para Cristo, Jesus, ele guardou o que? O melhor vinho também, a era da igreja, para poder transmitir as boas novas dele, para poder refletir a glória dele nessa terra. Jesus trouxe o que? O que não tinha antes, a habitação do Espírito Santo dentro de todo aquele que crer nele. O ser humano antigamente não tinha a habitação do Espírito Santo fixa nele. O Espírito Santo vinha, escolhia o Paulinho para fazer a obra, depois ia de volta para o Pai. Só que agora todo aquele que aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar fixamente até a volta de Cristo. Então Jesus trouxe isso para nós. Jesus também trouxe a salvação plena, o que agora todo aquele que crê nele, segue seus mandamentos, tem a salvação nele. Ainda assim, Jesus guarda mais um pouco do melhor vinho para o final. E qual é esse pouco, pastor Esdras? Ainda está por vir a consumação do reino de Cristo. E nós aguardamos isso. Nós ansiamos para a vinda de Cristo, ao encontrar com Ele, e depois vir reinar com Ele nesta terra por 1000 anos, e pela eternidade também. O melhor ainda está por vir. A igreja se estabeleceu em Atos dos Apóstolos. Depois veio a habitação do Espírito Santo, na qual Cristo desceu o Consolador, que é o Espírito Santo até nós. Veio a salvação através dele. Só que ainda ele guarda o melhor para o final, que é o quê? A morada com ele, a consumação da sua glória sobre toda a sua criação. Aonde não haverá mais morte, não haverá mais rancor, não haverá mais tristeza, não haverá mais depressão, não haverá mais briga, mas somente paz, alegria e abundância nele. E essa é a nossa esperança. O Filho do Homem então exige fé e exige obediência. João ele termina dizendo que os discípulos creram nele. E o objetivo de João foi claro quanto a isso. O milagre de Jesus não é um fim em si mesmo, mas é um convite à fé. A Maria instrui os servos: olha, fazei tudo quanto ele vos disser. Este é o padrão para todos nós. A igreja católica tem mania de falar assim: vocês têm que obedecer Maria. Não, Maria mandou obedecer Jesus. Olha aqui na palavra: fazei tudo o que ele vos disser. Não me obedeçam, diz Maria, obedeçam a Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser. Então, quando você aceita Cristo, você enxerga nele o Filho do Homem, o Filho de Deus, você tem que obedecê-lo. É nossa obrigação, em amor a ele, obedecê-lo. Não, como eu falo para vocês, não requerendo bênçãos dele: oh Deus, vou te obedecer para ter bênção. Não, tira isso da cabeça. Eu vou te obedecer, Deus, porque o Senhor nos mandou obedecer, porque nós amamos o Senhor. Todo aquele que ama o seu pai e sua mãe, repetindo o que eu já preguei alguns tempos atrás, vai obedecer o seu pai e sua mãe. Assim era eu com meus pais, com meu pai e com a minha mãe. Toda vez que eles me corrigiam, eu obedeci porque eu amava eles. Não tinha medo, eu amava eles. E amo, né? A mãe tá viva lá, o pai amava. Então, se nós amamos Cristo, nós o obedecemos por amor. E aí, nessa passagem do casamento, você vê
que Maria manda obedecer a Jesus, fazer tudo o que ele vos ordenar. Então, se Jesus mandou a gente guardar os seus mandamentos, tomar a nossa cruz e segui-lo, negando a nós mesmos, é nosso dever obedecer a sua palavra. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos servos de Deus, se nós vemos nele a salvação, é nosso dever obedecer às sagradas escrituras que ele colocou em nossa vida. O Filho do Homem veio buscar e veio salvar o perdido. Em Lucas 19:10 cita essa frase. Ele não apenas faz milagres, mas Jesus chama pessoas ao discipulado para estar perto dele, aprender dele e praticar aquilo que ele ensinou. A fé genuína se manifesta em obediência, mesmo quando não entendemos. Passamos por situações de nossa vida que às vezes não compreendemos o motivo nem porquê. Mas se estamos em obediência com Cristo, mesmo sem entender, sabemos que Ele se manifesta a sua glória em nossa situação, porque Ele se compadece de nós. Ele é Filho do Homem, Ele sabe do que você necessita, Ele sabe do que você precisa. João 11:25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em João 3:14 e 15, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O foco de Jesus ao vir como Filho do Homem, repito para vocês memorizarem, era nos trazer a salvação primeiramente, e depois nos mostrar que Ele se compadece de mim, de você, que Ele entende a minha dor e a sua dor, porque Ele se passou por nós, Ele viveu o que vivemos. Porque só um que fosse plenamente humano poderia representar você e eu. Se Deus viesse como Deus e não como homem, como Ele poderia nos representar? Então o que Ele fez? Eu vou me encarnar, eu vou me fazer ser humano, dentro do ventre de Maria. E aí eu vou passar por tudo que eles estão passando, porque diz a palavra que Jesus entende o que você e eu passamos, Ele se compadece de você e de mim. Todas as tentações que nós passamos, Ele também passou, e nos provou que Ele venceu, porque o Pai estava com Ele, e o Espírito Santo estava com Ele. Então, se nós temos Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo conosco, nós podemos vencer qualquer barreira através dEle. Ele nos mostrou isso. Então, olha só, Ele se fez plenamente humano para nos representar. Somente Ele, que foi plenamente Deus, poderia nos salvar. Então, plenamente humano para representar eu e você, plenamente Deus para poder nos salvar. E aí Jesus, o Filho do Homem, é ambos, é Deus, é homem, e assim Ele se torna o mediador perfeito para termos conexão direta com Deus Pai. Conhecer sobre Jesus não é suficiente. Às vezes eu falo, eu conheci Jesus, não é suficiente. Você tem que ter proximidade com Ele. Precisamos crer em Jesus e obedecê-lo. A nossa fé deve resultar em ação. Olha para aqueles homens serventes. Jesus mandou ali, encher as talhas de água aí. Eles não entenderiam ou não entendiam o que iria acontecer naquele momento. Por que não encher uma talha de água se o que precisa é de vinho? Ali eles precisavam ter fé na palavra de Jesus. E eles tiveram, porque eles obedeceram, porque Maria falou, vá lá e faz tudo o que lhe ordenar. Ou seja, mesmo sem entender, fazei o que ele ordenar. E aí, o que nós aprendemos com isso? Quando ali fala, enchei as talhas de água, é o que? A nossa fé tem que ter ação. A nossa fé tem que gerar obediência. A nossa fé tem que gerar mais proximidade com Cristo. E aí Mateus 11:28 fala, onde Jesus convida, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então toda vez que toda a nossa vida, todos os nossos dias, nós temos que nos aproximar de Cristo. Não é só conhecer, eu conheço Jesus, Ele foi o Salvador. Não, Ele é o Salvador, Ele é o Filho de Deus, Filho do Homem. Conhecer não basta. A sua fé tem que estar em ação com Cristo. Jesus, eu te conheço, mas eu quero ter proximidade com o Senhor. Jesus, eu te conheço, eu ouvi falar do Senhor, eu creio no Senhor, mas eu quero encher as minhas talhas de água. Eu quero transformação na minha vida, de dentro para fora e fora para dentro, Senhor.
é isto. Encher as talhas é você gerar transformação pela sua fé através do Espírito Santo. Amém? Amém. Concluindo a mensagem, peço aqui a missionária Sandra e a cooperadora Adriana, amém? Para estar orando em prol do pão e do suco em nome de Jesus. Concluindo a mensagem, por que João escreveu isso para seus leitores originais? João escreveu para que uma igreja, enfrentando perseguição e dúvidas, e judeus questionavam se Jesus realmente era o Messias, e que gnósticos naquela época negavam a humanidade de Jesus. Espera aí, João, você está falando que Jesus ele veio como homem, mas não tem como, não tem cabimento um Deus se encarnar, João. Está maluco, rapaz? Então eles pregavam contra aquilo que João anunciava. E aí João, firmemente, ele permanecia falando, olha, Jesus, ele veio encarnado. Jesus, o Deus vivo, se tornou o homem humano para nos representar, para sacrificar por nós, nos trazer a salvação e poder ser o Deus que ele era em nossa vida. Então João pregava para aquelas pessoas naquela época, anunciando o Deus vivo e verdadeiro. Aí João fala o seguinte, olha, Jesus, ó igreja, é o Filho do homem profetizado. Ele é plenamente Deus, ele é plenamente homem, e ele é absolutamente superior a tudo que é falado por aí afora. Ele é superior, ele é acima de todas as coisas. João então declara, Jesus é o que? Suficiente. Ele não precisa de nossos rituais religiosos para nos purificar. Jesus, eu vou aqui fazer algo para me purificar com o Senhor. Não, ele já te purificou no sangue dele na cruz do Calvário. Não necessita de obra. Quando nós jejuamos, é para sacrificar a nossa carne e nos aproximarmos de Deus, porque a purificação já veio pelo sangue de Jesus Cristo. Ele já é mais que suficiente para a nossa purificação e a nossa salvação. Aí João também fala, Jesus é abundante, ele não oferece apenas o mínimo, o pequeno, mas ele transforma, ele transborda graça em nossa vida. Jesus, ele transborda bênçãos sobre as nossas vidas. João também fala que Jesus é o noivo. Jesus nos ama com amor incondicional e eterno. O apóstolo Paulo, ele cita Jesus como um exemplo de um esposo. Olha, maridos, amem a sua esposa como Jesus ama a igreja, porque Jesus se entregou pela sua noiva. Todo marido se entrega pela sua noiva. Então, Jesus mostra para nós que ele é um noivo perfeito. Ele nos ama incondicionalmente. O que quer dizer com isso? Porque quando nós estávamos morrendo no pecado, sendo inimigos de Deus, Jesus ainda nos amou, mesmo nós sendo errados. Então ele te ama e ele me ama. Um amor incondicional, que não requer algo de você. A única coisa que ele requer de você é que você o obedeça pelo amor que ele tem por você. Jesus te ama, Jesus me ama, e o seu amor não é passageiro, o seu amor é eterno. Glória a Deus. Jesus exige uma resposta nossa. Conhecê-lo intelectualmente, ou seja, eu conheço o Senhor pela palavra, não basta. Nós precisamos crer e obedecer. E aí fica a reflexão para nós hoje. Você crê que Jesus é o Filho do homem? Se você crê, glória a Deus. Não apenas teoricamente, mas de forma que transforme a sua vida, enchei as talhas. Ou seja, Jesus, eu creio no Senhor como meu Salvador, mas eu preciso que o Senhor transforme a minha vida como transformou aquela água em vinho. Senhor, transforme eu por dentro, porque eu preciso ser transformado pelo Senhor. João escreveu em João 20:31, para que creais, e para que crendo nele, tenhais vida e vida em abundância. Você está vivendo sob a antiga aliança, fazendo rituais para agradar a Deus? Ou está vivendo a nova aliança, uma graça abundante? Eu creio que Jesus me libertou, me salvou, me purificou. A única coisa que eu preciso fazer agora é amá-lo com todas as minhas forças. Qual dos dois lados você está seguindo Jesus? Você o obedece mesmo quando não entende o plano dele? Você está se preparando como noiva para o grande encontro com ele nos ares? O convite permanece.
fazei tudo quanto Jesus vos disser. João 1,14 finaliza. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus se tornou carne, se fez carne. Ele veio por mim e por você, para poder nos libertar, nos tirar o pecado. E nós somos gratos a Ele por isso. E que nós venhamos demonstrar essa gratidão a Ele. Senhor, obrigado, Senhor, por ter morrido por mim, por ter se sacrificado por mim, mesmo eu não merecendo. Porque se não fosse pelo Senhor vir em carne, se não fosse pelo Senhor ter sido feito homem por nós, se não fosse o Senhor despindo a sua glória por nós, passando por toda humilhação e por toda tortura por nós não estaríamos aqui hoje louvando ao Senhor. Então nós somos eternamente gratos ao Senhor. E nós iremos agradecer ao Senhor, não por obrigação, Senhor, mas por gratidão, em amor, obedecendo aos seus preceitos até a sua vinda. Amém? Que Deus abençoe. As palmas, exaltamos ao nome do nosso Deus. Ele merece toda a honra e toda a glória.